e eu vejo sim mudar a direção da bola quando bate na mão dele. Não está colado ao corpo. Eu também não entendi nada dessa situação. Ele tá tentando recolher, né? Mas o braço pega. Tá tentando, mas para mim é pênalti. Para mim é pênalti. Eu acho que o que não conseguiu jogar foi o Guga. O Guga realmente, de fato, o Fluminense sentiu muito essa saída pelo lado com o Samuel Xavier. Para mim, o Fluminense sentiu muita falta dos três ausentes. Tanto o Freitas quanto o Samuel Xavier nem se fala. Para mim, o Maresca foi muito bem colocar o Pedro Neto em cima do Guga, porque o Guga passou um veneno danado com o Pedro Neto. A equipe do Bayern é melhor, é bem melhor. Para mim, está no bloco principal dos times europeus. O Bayern de Munique, o Manchester City. O Flamengo cai para um dos favoritos, na minha opinião. Mas Palmeiras e Fluminense caíram para uma equipe que eu acho que é boa, mas não é do primeiro escalão para mim. Rapaziada, infelizmente não foi dessa vez. A gente esperava bem mais do Fluminense e tiveram alguns fatores determinantes para tal resultado. Eu já quero trazer para vocês o Equipe F para a gente discutir alguns pontos, o que faltou para o Fluminense, pontos positivos, negativos do jogo, falar sobre o possível pênalti, isso e muito mais no vídeo de hoje. Eu já quero pedir para vocês se inscreverem no canal, curtir e compartilhar. Podem comentar aqui, fiquem à vontade que eu estou sempre participando, certo? Então fique à vontade aí e fique comigo até o final. Zinho, vamos para o Rio de Janeiro rápido, Zé Elias, Jailson. Zinho, muito boa noite. Você acha que esse era mesmo o limite do Fluminense? Tá bom demais ter chegado onde chegou ou dava para sonhar com um pouquinho mais? Boa noite, Plihal. Bom estar com você, Jailson, Zé Elias, fã de esporte. É de se elogiar a participação do Fluminense. Das quatro equipes brasileiras, não era aquela considerada uma favorita para chegar onde chegou. Até pelo desempenho que teve contra os gigantes europeus, foi muito bem. Então, assim, eu estou entendendo esse sentimento do torcedor, de elogios, de reconhecimento. Acho que foi bem isso. Dos quatro brasileiros, né? Para quem achou que seria, de repente, uma participação não de protagonismo, eu acho que em muitos jogos os times brasileiros proporcionaram isso, né? Foram melhores do que alguns adversários, mas acho que era isso aí. Não era considerado para ser campeão, né? Uma equipe brasileira, ou até fora da Europa, né? Não se colocava o favoritismo em equipes que não fosse desse bloco aí de Champions League. Agora, eu particularmente, Zinho, fico um pouquinho frustrado, Plihal, um pouquinho, porque as nossas equipes, tirando o Flamengo, caiu para o Bayern de Munique. Mas assim mesmo, da maneira que saiu, eu tenho as minhas ressalvas, né? A equipe do Bayern é melhor, é bem melhor. Para mim, está no bloco principal dos times europeus. O Bayern de Munique, o Manchester City, o Real Madrid, o Paris Saint-Germain. Esses quatro, para mim, eram os favoritos. O Flamengo cai para um dos favoritos, na minha opinião, mas proporcionando situações no jogo que fizeram o poderio do Bayern, né, aparecer e ganhar o jogo. Mas Palmeiras e Fluminense caíram para uma equipe que eu acho que é boa, é muito boa, mas não é do primeiro escalão para mim. Eu fico um pouquinho com essa frustração que dava para encarar melhor. De repente, um vacilo aqui, uma ali, uma bobeada. Tem esse lance do pênalti, que eu já dou a minha opinião, para mim foi pênalti. A bola bate na mão. Estava perto do corpo, mas assim, muda a trajetória da bola, é nítido. Thiago Silva estava atrás ali. Opinião, cada um tem a sua. Para mim foi pênalti. Era um empate, final de primeiro tempo, não sei, pode mudar um pouco essa atmosfera do jogo. Mas a verdade é que a minha frustração é um pouquinho, todo elogio ao Fluminense, todo elogio, reconhecimento. Mas eu acho que assim, o Fluminense não repetiu a atuação que fez contra o Borussia Dortmund, contra a Inter de Milão. Não fez o mesmo jogo nessa semifinal. Competiu, tentou, lutou, suou, brigou, aplausos, mas não fez a mesma participação contra essas outras equipes. Então fica um pouquinho da frustração. Eu esperava que de repente poderia surpreender sim, e teve lances determinantes no jogo que a gente vai falar aqui.
Zé Elias, boa noite. Você concorda com o Zinho? A mão do Xalobá era cal? Boa noite, Plirra. Boa noite, grande Jailson. É sempre uma honra estar ao seu lado, já sabe disso. Grande vovozinho! E em campo lembra João Pedro na tarde de hoje. É nosso atacante? Vocês são loucos. Podemos mudar até o apelido de Balotelli para JP. Não, eu concordo com o vovozinho. Eu concordo, sim. Para mim foi pênalti. Mas ela estava ali, mas ela influenciou na sequência da jogada. Né? Então, eu acho que isso tem que ser levado em consideração. Ele não estava com o movimento todo completo, né? Não estava. Ele estava com o braço meio que aberto, meio que fechando e acaba pegando. Não dava para saber se ele tirou a mão ou se ele colocou. Assim, é uma questão, aí é interpretação. O árbitro interpretou como o braço estava colado, ou ele pode ter interpretado também que pode ter tido um desvio do jogador ali do Fluminense, alguma coisa assim, né? Mas são interpretações, né? Tem muita gente que vai falar que realmente, pelo que eu acompanhei aí dos árbitros, né, nas redes sociais, não, o braço estava colado e tal, mas só que quando é aqui no Brasil, os mesmos falam que foi pênalti. Vai entender a cabeça, né? Vai entender a cabeça, né, de como funciona, né? Mas está tudo certo. Eu concordo com o Zinho também nesse sentido. Eu esperava um pouco mais do Fluminense, mas eu acho que dois jogadores hoje mostraram que são fundamentais, ou que foram fundamentais até a partida de hoje, que era o Samuel Xavier pelos lados, né? Além de marcar melhor que o Guga, ele tinha eu acho, uma consciência melhor. Será ele que com o Samuel em campo, o Pedro Neto teria jogado pela esquerda? Então, é difícil de nós falarmos, se jogar ou não. Eu acho que assim, se ele tivesse jogado, provavelmente alguns dribles ou algumas coisas que o Guga sofreu, provavelmente o Samuel Xavier não teria levado. O Samuel é mais, no bom sentido, mais malandro, mais maduro, vamos dizer assim, mais experiente em determinadas... E o Maresca é malandro também, né? Contra o Flamengo, ele vai contra o lado esquerdo. Sim. Contra o Palmeiras, com o lado direito. Sim, é inteligente. Muda de acordo com o adversário, né? E eu acho que o Fluminense demorou para entender que o Hércules poderia se projetar um pouco mais. O Palmer é ótimo jogador, mas ele é bom com a bola nos pés. Sem a bola ele não acompanha ninguém. Todas as vezes que o Hércules chegou para finalizar, todas as vezes, foram 2 vezes, né, que ele chegou, ele se desgarra do Palmer, ele vai participar da jogada e vai lá dentro, né, da área. Mas eu achei o Fluminense, especialmente no segundo tempo, o Fluminense cansou. Eu acho que o Fluminense sentiu um pouco mais. E o 2-0 foi a parical, né? E aí é difícil, né? Porque você tenta. É uma equipe sólida também, a equipe do Chelsea, né? Você tem bons jogadores, ótimos jogadores. O Cucurella hoje fez uma partidaça. De novo. Né? De novo. É um cara. Chato, gol, né? É um fez cara um gol, chato, né? Ele Mas, chato demais. assim, fez uma partidaça. O Caicedo jogou na experiência hoje. Jogou na experiência, né? E aí. E o Enzo, malandro ou não? Muito. Bate o jogo inteiro, não acontece nada. Só que assim, no primeiro tempo. O Keno não foi bem esse Mundial. Ele não foi bem. Eu acho que o Keno deixou um pouco a desejar. E o Cano, desculpa. O Cano. E hoje o Chelsea sabia que o principal jogador do Fluminense era o Arias. Todas as vezes que o Arias pegava na bola, sempre tinha um que já fazia pressão, já não deixava ele jogar, aí ele jogava lá para trás, aí começava a jogada e tal. Então, assim, o Maresca foi muito bem também nas mexidas dele, táticas, né, dentro de campo. Mas eu senti, acho que o Fluminense um pouco mais cansado, eu acho que sentiu mais o jogo. Você falou do Arias, vou pedir para o Fabrício colocar no ar a declaração do Arias ao final da partida, chorando bastante, por sinal. Olha aqui, ele falou à Cazé TV, só quero pedir desculpas para o torcedor, a gente estava muito perto, sonhamos muito, lutamos tanto para chegar até aqui, do fundo do coração quero pedir desculpas. Tento me dedicar ao máximo por essa camisa, por esse clube que me deu tanto. A gente fez tudo dentro de campo, estava difícil, a gente criou muita expectativa e é difícil sair assim com essa frustração tão grande. Falou essas palavras, Jailson, soluçando mesmo. Mas nem é o caso de pedir desculpa. Se tem um cara que não tem que pedir desculpa pra ninguém, é o Arias. É justamente esse cara. Boa noite, né? Agora que eu tô... Boa noite ao Zinho também, boa noite ao Fã de Esporte. Se tem um cara que não tem que pedir desculpa, é o Arias. Jogou muito, jogou a competição toda. Pra mim foi um dos principais jogadores do Mundial, não só do Fluminense. Briga por uma vaga na seleção do Mundial. Briga, porque até a gente mostrou hoje de manhã no Sport Center. Ele era o cara que mais gerava perigo. Foram 17 chances claras que o Arias
criou ao longo da competição até o jogo de hoje. Então, é um cara que não precisa pedir desculpas. Obviamente está sentido, porque por conta da eliminação. Concordo muito com o Zé Elias em relação à marcação que o Chelsea fez. O Arias fez uma partida que ele não teve espaço. Nem quando é aquele giro que a gente já está acostumado que o Arias faz, né? Quando alguém já está pressionando ele um pouco mais próximo, ele finge que vai para um lado, vai para o outro. Hoje nem isso ele teve tempo para fazer, porque ele mal dominava a bola, já havia ali Caicedo, Enzo, em determinado lugar que ele tivesse do campo, um dos laterais já encostava, o Malo Gusto ou o Cucurella, enfim, já encostavam no área justamente para ele não ter tempo de girar. E hoje fez muita falta ter alguém para dividir, né, esse espaço com áreas, ter alguém para justamente alternar ali o lado de tentar algum tipo de criação, tentar algum tipo de contra-ataque, porque era só no Arias. Você quebrava a bola, quebrava no Arias, o Cano não estava conseguindo sustentar, que ele é muito mais fraco fisicamente, muito mais baixo do que os defensores do Chelsea. Então, quando o Fluminense não conseguia sair jogando, quebrava a bola, o Cano não conseguia sustentar a bola. Então, assim, sobrou tudo para o Arias hoje, mas o campeonato do Arias para mim foi formidável. E ele não tem que pedir desculpas. Foi um cara que teve um campeonato muito acima. Zinho, você falou na tua abertura que, por exemplo, contra o Borussia Dortmund, o Fluminense jogou mais do que jogou hoje. Contra a Inter de Milão, jogou mais do que jogou hoje. Você acha que o que aconteceu hoje para o time não ter rendido igual passa mais por estratégia, por nomes dos jogadores, né? O Fluminense tinha desfalques hoje, ou por postura? Eu acho que, assim, pelos desfalques passa sim, foram 3 ausências, né? A gente está falando de 3 jogadores que davam consistência defensiva, mas que organizavam o jogo vindo de trás. O Freitas é um zagueiro canhoto e ele saía muito organizando o jogo ali de trás, encontrava o passe entre linhas, né? O linguajar mais moderno hoje. Zé Elias gosta muito desse linguajar, passe entre linhas. Aí eu tô imitando ele. Então, assim, brincadeiras à parte, mas assim, a torcida do Fluminense e alguma parte da imprensa, eu vi muitas críticas em cima do Martinelli. Era um jogador sempre contestado. E hoje pode-se fazer uma fila aí para pedir desculpa ao Martinelli, porque além dele ter feito um Mundial muito bom, fez muita falta hoje. O Hércules entrou em alguns jogos e acabou fazendo gols importantes, mas o Martinelli é conhecedor já do esquema tático do Fluminense, já está há mais tempo, é mais cascudo, com mais minutagem. E até essa parceria que o Jailson falou muito bem aí do Arias, né? O Martinelli saía, se apresentava na intermediária ofensiva, já penetrando, chegando ali na área adversária e acabava chamando a atenção dos adversários, sobrava espaço para o Arias. Acho que passa por esses desfalques. Samuel Xavier, quantas vezes a gente viu que o Samuel Xavier é um lateral que constrói o jogo, que chega por dentro para encontrar passe, mas chega também, faz gols. O Samuel Xavier é um elemento surpresa. Então, esses desfalques, mais uma vez, né, o Palmeiras contra o Chelsea sofreu com os desfalques e acabou o Chelsea se aproveitando. E hoje, novamente, o Fluminense também teve essa dificuldade, teve esse problema, passa por isso, passa também, eu acho que o Chelsea, ele entende, né? Ele entende quando ele toma aquela pancada do Flamengo, quando ele perde para o Flamengo. Eu acho que ele respeita mais o futebol brasileiro, ele se prepara melhor para os enfrentamentos contra os brasileiros e o Maresca acaba vendo muito mais jogos. E hoje deu para ver que, assim, ele olhou para o Fluminense, opa, tem um desfalque, e ele deve ter visto muitos jogos ali do Guga, que tem dificuldade, né, na parte principalmente defensiva, e também ao lado que joga o Thiago Silva ali, que estava o Ignacio, que o Ignacio fez um bom Mundial, mas foi uma boa surpresa para o Fluminense. O Fluminense ganhou mais uma opção na zaga, mas ele optou de jogar o Pedro Neto, né, para aquele lado ali, para explorar talvez essa deficiência ali na parte de marcação. Foi estrategista, conseguiu enxergar melhor isso. Volta do Caicedo também foi ruim para o Fluminense. E o principal para mim,
Me ajuda aí, o nome do atacante é Delap ou Delep? Delep. Oh, que tristeza que foi esse cara não jogar, porque se ele joga, o garoto não ia jogar, né? Ia ficar no banco. Você vê que quando ele entrou no jogo contra o Palmeiras, né? Ele já foi muito bem, 40 minutos. Maravilhosos. E hoje o cara decidiu, cara, assim, num jogo grande, decisivo, difícil, que o Fluminense até começa o jogo tentando equilibrar. Bate no pé do garoto e o garoto foi desequilibrante. Ele chamou a responsabilidade, né? Os 2 gols. É uma rebatida de bola mais para o meio, a defesa estava muito baixa, todo mundo quase que dentro da área, ninguém muito ali no rebote, ninguém consegue chegar, mas ele chama essa responsabilidade de dominar, olhar e dar uma chapada. Quando pega naquela rede lateral, né, Zé? É difícil para o goleiro. E o outro gol foi uma jogada também individual, que ele vai para cima, puxa para dentro, ganha, né? E foi decisivo, foi fundamental, né? Mostrou suas credenciais. Tanto é que o treinador, o cara é contratado, estava de férias, chega lá, nem treina direito com o time, joga 40 minutos. Aí as coisas do destino do futebol, né? As histórias do futebol. Um ex-jogador do Fluminense, criado lá em Xerém, que estava de férias, é contratado, nem treinou direito com os companheiros e é o cara decisivo da semifinal. Sem dúvida. Jailson, a imprensa especializada, quem acompanha mais futebol internacional, é normal até se aborrecer um pouquinho, se irritar um pouquinho com quem, entre aspas, descobriu o João Pedro agora, mesmo ele já tendo sido convocado muitas vezes para a seleção brasileira pelos 2 últimos treinadores antes do Ancelotti, por exemplo. Mas também a gente tem que dar um desconto que Watford, Brighton não são times tão vistos, é normal. E o começo dele no Fluminense, além de ter sido muito para avaliação muito precoce, incipiente, né? Ele sai muito cedo. Claro. É, de fato, um nome para se olhar com mais carinho, mais atenção do que antes. Ele vai ser muito mais visto agora, de azul, né? 23 anos. Então, 23 ele saiu muito cedo, né? A diferença é gritante. O Zinho estava falando em relação ali, o Liam Delap, né? Ele não faria nenhum dos dois. Todo o respeito do mundo. Nem ele, nem... Não precisa ter respeito, não. Nem ele, nem o Nicolas Jackson. Não. Eles não fariam nenhum dos dois. Nicolas Jackson é brabo também, pelo amor de Deus. Não fariam nenhum dos 2 gols. E aí o cara chega contratado, como o Zinho falou, né? Tava de férias. E ele botou o jogo no bolso mesmo. No Palmeiras, contra o Palmeiras, ele fez diferente demais. Diferente demais. E ele tem a situação, mesmo ele sendo alto, ele não é tão forte assim, porque ele tem ele é magro, mas ele é muito forte fisicamente. Ele consegue sustentar a pancada dos caras, né? Mesmo jogando de costas. Desculpa, só para completar. Ele saiu em 2019 do Fluminense. Só que ele não é... criança, né? Só que ele não é 9, hein, Plihal? Ele não é 9 de referência. Não é aquele 9 que só vai jogar de costas. É um cara que, inclusive no Brighton, jogava atrás do centroavante, muitas vezes. Ele faz essa função de 10 também. Pode, por exemplo, jogar com o Delap mesmo. Se o Delap estiver precisando de um centroavante, um cara mais lá para... Mas acho que ele vai atrapalhar o Delap. Ele, né? O João Pedro vai atrapalhar. Mas, enfim, é um cara que faz gol também, mas se movimenta muito, dá muita opção de jogo, gera jogo. É um cara que consegue organizar, principalmente para os pontas. Pedro Neto, o Nkunku, que a gente estava falando, que se movimentou o campo todo, não jogou preso no lado direito, nem no lado esquerdo, que é o lugar que geralmente ele prefere jogar, mas como vocês já falaram, teve a inversão do Maresca, que viu bem a fragilidade ali com o Guga pelo lado direito. Pedro Neto, mais uma vez, um baita de um jogo, mas o João Pedro... É brincadeira, o João Pedro joga muito. Até se a gente se basear pelos 2 primeiros jogos do Ancelotti na seleção, ele seria ali alguém para brigar com Mateus outro Cunha. Cara que vai ser mais visto agora no Manchester United, o Matheus Cunha, né? Sim, embora são características diferentes, né? Eu acho que ele é mais atacante que o Matheus Cunha. Eu acho que ele mais agudo do que o Matheus Cunha. Mais agudo. Desce mais para organizar. Matheus Cunha é aquele cara falso 9, sei lá, aquele que fica um pouco atrás do 9. Segundo atacante que não tem mais, né? Ele, eu acho que ele é mais incisivo, ele pisa mais dentro da área, é um cara mais atacante, mais 9. Dá pra pensar como centroavante mesmo. Sim. Guerreiros, e que ironia do destino, puta merda, e te contar, em pleno Mundial, semi de final, ser eliminado por uma cria de Xerém, eu não sei se eu fico puto ou se eu ficaria mais bravo ainda se fosse o Cole Palmer, Caicedo, qualquer outro ali,
Porque querendo ou não, fica aquele negócio, só classificou porque tem um pezinho do Fluminense ali, não só dessa vez, Thiago Silva é um ídolo de lá, vira e mexe estão pegando jogadores do Flu e só ganharam a causa do João Pedro, então não sei se isso ameniza, porque também se ele não tivesse ali, de repente ele nem teria feito o gol, são várias possibilidades, não quero nem entrar nesse mérito, mas a título de curiosidade, na época, aos 17 anos, ele foi negociado com o Watford num valor de 11,5 milhões de euros, cerca de 76,82 milhões de reais na época, e atualmente foi transferido para o Chelsea num incrível valor de 411 milhões de reais, aos quais cerca de 10 milhões, um pouquinho mais, foi transferido ao Fluminense, por conta ali da porcentagem que está atribuída ao jogador. Então o Fluminense com essa contratação está embolsando também 10 milhões, mas quero chamar a atenção para o valor dele agora, 411 milhões de reais, comparado aos 76 que foi vendido na época, certo? Quero deixar só no ar, comente aí o que vocês acharam, certo? E vamos continuar aqui o vídeo. Assim como... Foi pênalti isso aí, leva mal não, pô. Olha lá, mais uma vez, o Zinho e o Zé já falaram que, na opinião deles, foi pênalti pra você, Jailson. Cara, eu não entendo nada da regra de mão na bola. Mas ninguém entende, viu? Eu estava falando isso com o Zé Elias. Não é exclusividade sua. Eu não entendo mais nada da regra de mão na bola. Na hora que aconteceu lá na redação, você estava do meu lado, inclusive. Eu falei na hora, contigo, aquilo ali é pênalti. Só que aí depois vieram as explicações em relação ao braço para trás, que ele estava com a mão, que ele estava tentando botar o braço para trás e não, que não era um movimento antinatural. Quem deu essa explicação, Jailson? Quem deu essa explicação? Como disse o Zé Elias aqui, o pessoal... Todos os comentaristas de arbitragem. O pessoal da arbitragem... O Brasileirão volta no final de semana, hein? Eu falei, esses mesmos... Depois vocês me dão os nomes que eu vou anotar e quando eles falarem ao contrário, eu vou entregar. Vou entregar. Mas, Tetra, agora, na boa, eu não entendo essa regra de mão na bola mais dentro da área, cara. Eu não consigo mais entender, sendo muito sincero aqui com todo mundo, com vocês. É a regra menos clara do futebol disparado. Eu não entendo mais, porque uma hora bate na mão, é pênalti, claro. Que foi dada aí... Não, a explicação que vocês estão falando que foi dada aí, eu tenho um amigo meu que eu discordo dele, ele discorda de mim no programa. Ele fala que eu não posso brigar com a imagem. Ele me ensinou isso, o Oswaldo Pascoal. Não, aliás, cadê o Pascoal, hein? Eu não consigo enxergar. Tem certeza 599 dias de férias. Nunca vi isso. Só ele que consegue. Mas eu não consigo ver na imagem. Se vocês mostrarem aí pra mim e me convencerem, eu tenho a humildade de reconhecer. Só que, por enquanto, eu não vi essa coisa que o cara tá tirando a mão pra botar a mão pra trás. Eu vejo ele não está com o braço colado no corpo. Eu não vejo o braço dele colado no corpo e eu vejo, sim, mudar a direção da bola quando bate na mão dele. Olha a foto do nosso telãozinho. O que vai acontecer, não sei. A foto do nosso telão é clara, aí sim é clara. O braço direito está colado ao corpo e o braço esquerdo não está colado ao corpo. Sim. Não está colado ao corpo. Eu também não entendi nada dessa ele tá tentando recolher, né? Mas o braço pega. Tá tentando, mas para mim é pênalti. Para mim é pênalti. Se ele já tivesse com o braço preso, ou o braço para trás, que normalmente tem, né? Mas ali até pelo lance era difícil ele estar assim, porque ele está numa disputa. Porque a bola vem numa falta cobrada, não sei qual jogador do Fluminense tenta cabecear, não pega a bola e ele pega de surpresa, assim, a bola bate no braço dele e ele tenta fazer o movimento, mas eu acho que pra mim foi pênalti. É o famoso sem querer também, né? Sem querer também é falta, porque não é questão do ampliar o espaço, essa explicação toda que eu não sei dar. É aquela história, esse negócio de assim... ampliar o espaço e tudo mais, que não foi isso, que não foi aquilo, mas pra mim o Chalobah ali, ele tá tentando... E aí era lindo, né, Thiago? Finalzinho no primeiro tempo, empata o jogo. Ele tá tentando colocar o braço pra trás, mas o braço dele tá aberto. Então, pra mim, bateu. Influenciou porque o Thiago tava logo atrás e poderia pegar a bola. Zé, dos três que entraram, Guga, Thiago e René, de quem que você gostou e de quem que você menos gostou? Não, eu acho que o Thiago fez um jogo honesto, acho que não comprometeu, acho que dentro daquilo que se espera dele, ele fez ali.
O René, eu acho que foi bem. Eu acho que o que não conseguiu jogar foi o Guga. O Guga, realmente, de fato, o Fluminense sentiu muito essa saída pelo lado com o Samuel Xavier. Porque o Samuel Xavier, o vovozinho já falou, e nós já vínhamos falando já aqui há um bom tempo, né, em relação à participação dele no Mundial. Tem hora que ele vem por dentro, tem hora que ele está aberto, tem hora que ele joga como ponta. Né? No jogo, se eu não me engano... Ele que deu assistência pro Hércules, no gol de cabeça contra se eu não me engano, peço perdão, se eu não me engano, acho que foi contra a Inter. O Fluminense estava com dificuldades, aí o Renato adiantou, ele adianta o Samuel Xavier para jogar em cima da zaga, aí acho que foi não sei quem, acho que o Martinelli sai um pouquinho para o lado, e aí o Fluminense começa a jogar pelo lado do campo. Então, assim, ele tinha várias funções dentro de campo e exercia muito bem ela, né? E você tem a questão do entrosamento. De novo, o Martinelli, para mim, já há um bom tempo eu falo, já falei, se quiser, põe no mercado que... Eu acho que vai ter deve receber oferta. Ele deve receber oferta, ele e o Arias, né? Naquele Mundial em que o Fluminense perdeu pro Manchester City por 4-0, né? O jogador que mais chamou a atenção do Guardiola, isso declaradamente, foi o Martinelli. Não, ele é ótimo jogador. Real, ele é ótimo jogador. Tanto é que hoje sentiu falta. Porque é o cara que para a bola, é o cara que organiza, é o cara que chega na área para fazer 1-2. É o cara que quando a situação tá ruim, ele fala daqui para mim, que ele segura, ele sofre a falta. Mas ele erra porque ele tenta. Ele não se esconde. Né, ele chama a responsabilidade, aí você percebe os grandes jogadores. Tem jogador que escuta uma vainha, vai lá para trás do atacante, toca a bola e vai atrás do adversário para se esconder. Tem um monte aí, tem um monte. É só você olhar os times que estão em má fase, você percebe rapidamente aí o cara tá com medo de jogar. E ele não. E aí, normalmente, esses caras são crucificados. Sabe quem sofria muito com isso também? Você vai lembrar... Porque era assim, momento difícil, ele pegava na bola, olhava, ninguém chegava. Olhava, ninguém chegava, ele segurava a bola, sofria falta, a torcida pegava no pé dele porque ele não tocava a bola. O Maicon no São Paulo. Sim, muito. Era isso. Né? O Martinelli é esse cara, o Martinelli é necessário no meio de campo do Fluminense para fazer essa bola rodar, para pensar o jogo. Como ele não colocou o Ganso, porque eu acho que as opções físicas, né, o Ganso não conseguiria suportar essa intensidade de jogo. O Ganso, aliás, foi totalmente esquecido no Mundial. Né? O Martinelli conseguiu jogar. Agora... eu acho aí, Martinelli, desculpa torcedores do Fluminense, mas Martinelli, Arias, eu não ficaria surpreso se esses caras recebessem ofertas para... Janelinha agora perigosa. Sim. O que o Arias jogou nesse Mundial, ele jogou sozinho, tanto que hoje ele não conseguiu jogar, o Fluminense não jogou. Hoje o Maresca se preocupou a todo instante, assim, ele pegava na bola, os caras faziam pressão. Aí se não tinha um meio campo, tinha um zagueirão que saía lá de trás e ia buscar ele lá dentro do meio campo para não deixar ele pegar na bola. E quando ele pegava na bola, não deixavam virar. Quando ele virava, já tinha gente em cima e ele tinha que ficar para trás. Zinho, Ignácio e Hércules também saem desse Mundial maiores do que chegaram, né? Desculpa, Plihal, você pode repetir? Ignácio e Hércules saem do Mundial maiores do que chegaram, né? Sem dúvida. Tinha dúvidas, né? Quando o Thiago Silva não pode jogar aqui no Brasil, de como seria, que fica frágil, que perde a liderança. E são dois jogadores que... aproveitaram até pelo sistema tático que o Renato mudou para o Mundial, entendeu, né, que teria que ter um fortalecimento defensivo, até a técnica, a qualidade, a liderança do Thiago Silva é indispensável, mas você tendo 3 zagueiros, fica mais forte e ele não fica tão exposto, né? A gente vai ver no Brasil quando voltar, acredito que o Renato vai voltar ao sistema normal, de 4, numa linha de 4 ali atrás, e aí pode ter mais dificuldade. Mas esses dois jogadores, assim, são opções que agora o Renato tem, com mais confiança, o próprio torcedor também acreditando mais. Né? Algumas outras peças, o Hércules também, com os gols que fez, ganha aquela moral, é bom jogador. O próprio Bernal não chega lá como titular e depois ele vira titular, né, como primeiro volante. Não sei se o Renato vai manter isso, se de repente ele já não vai com Hércules e Martinelli em alguns jogos, né, para ter mais jogo, mais qualidade técnica.
não vai ser só o sistema defensivo, né, que vai ser a prioridade. Acho que no Mundial, para os jogos grandes, sabia que o adversário era superior, o Renato optou por uma formação diferente que deu certo para conter, para fortalecer e jogar reativamente. O Fluminense conseguiu fazer bons jogos. Bernal pode perder espaço no meio campo, apesar de não ter feito um Mundial ruim, muito pelo contrário, mais pela produção positiva de Martinelli e Hércules? Então, até anotei aqui, antes de você perguntar mesmo quem eu achava que tinha feito nomes que foram bem, né? Que não, no início, né, de largada, a gente não esperava que fizesse um Mundial da forma, por exemplo, para mim, tá? Ignácio, o Freitas, que para mim fez muita falta hoje, Hércules, Nonato e Bernal. Não sei se vocês concordam. O Freitas, para mim, hoje ele fez muita falta porque quando o Fluminense estava sendo pressionado nos outros jogos que adotou esse esquema com 3 zagueiros, primeiro que ele é canhoto, então ele já tem a facilidade natural de jogar pelo lado esquerdo. Hoje, o Thiago Santos não comprometeu defensivamente, mas eu acho que na saída de bola, na hora que precisava ter um pouco mais de lucidez nessa saída de bola, eu acho que o Freitas fez falta. Porque o Freitas já está do lado, já está ambientado, é zagueiro mesmo de origem, é canhoto, joga pelo lado de lá, e ele já estava numa dinâmica mais equilibrada ali, né, já com o René, já sabia a hora que tinha que lançar, já sabia que tinha que tentar fazer uma saída mais curta. O Thiago Santos, a maioria das vezes, estava zerando. Para mim, o Fluminense sentiu muita falta dos 3 ausentes. Tanto o Freitas quanto o Samuel Xavier nem se fala. O Pedro Neto foi pro lado de lá, a gente estava falando em relação ao Maresca, né, de ter estudado ou não. Para mim, o Maresca foi muito bem colocar o Pedro Neto em cima do Guga, porque o Guga passou um veneno danado com o Pedro Neto. O Guga mal conseguiu enxergar o Pedro Neto. Oizinho. Não, e sem contar que eu acho que essa ação do Maresca, de colocar o Pedro Neto para o outro lado e jogar muito em cima do lateral direito do Fluminense, ele acabou matando a linha de 3 zagueiros do Fluminense, porque o João Pedro também não jogava enfiado. Então, que virava a linha de 5. Ficaram 3 zagueiros sem muitas funções. Sim. Sem muitas funções. O Thiago Santos, que vocês estão falando assim, não comprometeu. Mas ele também não foi muito exigido, porque não tinha ninguém caindo ali em cima dele. O jogo era mais pelo lado esquerdo ofensivo do Chelsea e lado direito defensivo do Fluminense. Então foi uma estratégia, taticamente o Maresca foi muito bem, e eu acho que assim, ficou até desnecessário 3 zagueiros em algum momento ali. Eu estava hoje de manhã, quando a gente estava fazendo o campinho ali do Chelsea e do Fluminense, sim, só para aproveitar o gancho que você deu, a gente estava montando como esse time do Chelsea ataca. E para mim, a gente estava falando em relação ao Borussia e a Inter, né, os jogos do Fluminense contra as equipes europeias. Para mim, a principal dificuldade do Fluminense hoje é porque o Chelsea ataca com muita gente. A Inter tem lá os dois centroavantes, sendo que o Thuram estava fora. Era o Lautaro e joga pelos lados, com o Dumfries e com o Di Marco. O Borussia Dortmund é o Guirassy e o Brandt chegando por trás, o ADM também. Só que o Chelsea não. A gente tinha até montado. Era o Pedro Neto pelo lado esquerdo, o Enzo chega, tá? O Enzo cola lá na linha dos 5 defensores, o João Pedro já estava lá, o Palmer fica lá e fica aberto pelo lado, o Nkunku também estava. E aí chega por trás, o Caicedo vai chegando junto, o Enzo Fernandes chegando colado, o Palmer aproveita justamente o espaço, o Cucurella, os 2 laterais. O Cucurella e o Malo Gusto entram também, chegam pelo meio, centralizados. Eles não abrem, né? Não vão fazer a ultrapassagem. Eles vão povoando o meio campo. Justamente para eles pesarem, né? Eles botam o mesmo número de jogadores da linha de defesa adversária. Então o Fluminense não teve sobra. Acho que esse é um ponto que também a gente pode falar. O Fluminense não teve sobra hoje, assim, em relação a ter um jogador a mais, por exemplo, o Thiago Silva, para ficar na sobra dos jogadores. Eu acho que uma coisa que também que eles acabaram matando a equipe do Fluminense é que, assim, o único escape era o Arias. Isso. O único escape era o Arias. O Arias pegava na bola, a pressão o tempo todo, não deixavam ele jogar. Então o Fluminense não conseguia sair, porque o Cano não é o cara que segura. E ele também não estava conseguindo segurar essa bola para desabafar um pouco para o Fluminense poder jogar. Dele. Os caras chegavam já no cangote aqui e ele não conseguia dominar. Se eu não me engano, então, no lance que o Cucurella tira a bola em cima da linha, o Cano participa, né? Fazendo ali, mas talvez ele sai. A parede ele desce um pouco e dá um passe de trivela. Até que, e vou te falar, numa boa, o passe é porque o goleiro do Chelsea... Tava dormindo, né? Ele também não... Pregado na linha. Exatamente, ele não dá muita confiança. E foi um dos poucos momentos que o Hércules conseguiu sair da marcação e se projetar, porque o Palmer não acompanha. O Palmer é o cara que joga com a bola nos pés.
né? Ele não vai junto. A hora que o Hércules consegue sair, ele sai sozinho para o jogo. Pode ver que o Hércules, em alguns momentos do jogo, pegava a bola no meio do campo sozinho. Porque o Chelsea tentava sair jogando e aí pelo lado esquerdo o René muitas vezes conseguiu sair com a bola e encostava. Falta. Se o Silas fosse o treinador do Fluminense hoje, ele falou comigo isso durante a partida, ele teria mantido o Fuentes e não escalado o René. E esse foi o vídeo de hoje, trouxemos diversos pontos que faltou para o Fluminense nesse jogo, diversos jogadores abaixo, e se tivesse que destacar a maior falta no jogo de hoje, destacaria o Samuel Xavier, porque o pote de ouro esteve o tempo todo com o Guga e o Maresca sabia disso, até porque ele é pago para estudar os jogadores, sabia que o ponto fraco do Fluminense estava nessa zona do Guga e dito e feito, se criou ali nessa zona. O pesadelo de Guga nessa noite com certeza será o Pedro Neto e o João Pedro, não conseguiu ganhar nenhuma bola e as jogadas se criaram toda em cima dele e o jogo muito abaixo, senhores. Claro, o Martinelli fez falta. O Freitas diria que até mais do que o Martinelli, porque o Freitas é canhoto e o Thiago Santos ali não foi muito exigido no jogo de hoje, porque como eu disse, a maioria das jogadas foi em cima do Guga, então o Thiago Santos não foi muito exigido, fez o básico, só que aquela saída de bola ali para canhoto é mais fácil, e o Freitas é canhoto, tem uma característica boa de lançamento de bola da zaga para o ataque, fez bastante falta no jogo de hoje também. Agora, Martinelli e Hércules tem característica um pouco diferente um do outro, só que se for botar para comparar, eles são o mais parecido. Agora, Samuel Xavier, eu botaria aqui em cima e o Guga aqui, para vocês terem uma ideia, a diferença de nível de um para o outro. Samuel Xavier é bem completo, a gente sentiu muita falta nesse setor. E o Maresca soube explorar e foi um dos motivos do resultado de hoje. Claro, teve um pouco também a interferência do árbitro, que não deu aquele pênalti. Se fosse 1-1, o jogo teria sido completamente outro, porque seria pênalti, tem que ver se iria marcar também. São muitas possibilidades, isso é, né? A gente não pode nem entrar nesse mérito. O juiz também deixou muito correr, já era para ter saído do cartão amarelo já na segunda falta para o Enzo Fernandes, jogador do Chelsea, argentino, enjoado, né? Então foram muitos fatores, eu quero saber a opinião de vocês, deixa aí nos comentários, se inscreva no canal que eu estou trazendo conteúdo diariamente, certo? E assim que eu tiver mais conteúdo eu trago para vocês. Até a próxima e valeu, valeu!